uma voz que não pode ser calada. É a voz daqueles que vivem segundo a verdade do Evangelho. Aqueles que vivem a verdade que é o próprio Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Essa voz, ela jamais será calada. E ainda que morta, ou melhor, uma vez morta, ela bradará com ainda mais força. É isso que nós vemos na vida dos santos. A voz desses homens são potencializadas quando eles encerram a sua carreira neste mundo. A vida desses homens, então, é proclamada até os quatro cantos da terra. E por que eu estou dizendo isso hoje nesta palavra? Porque o Evangelho de hoje narra exatamente a morte de João Batista. E por que morre João Batista? Porque denuncia o pecado de Herodes. Não para condená-lo, mas exatamente na intenção de salvá-lo. O mundo hoje está dizendo que, por respeito, nós devemos calar. Diante do erro, diante da mentira, nós devemos silenciar. Acontece que Jesus nos ensinou exatamente o contrário. É preciso denunciar o pecado. É preciso denunciar o erro. São Tomás de Aquino, inclusive, nos ensina: não se opor ao erro é aprová-lo. Não defender a verdade é negá-la. Ou seja, devemos sim nos opor ao erro que está estampado na vitrine, ao pecado que está sendo ostentado nas grandes mídias, nas TVs, nos filmes, nas séries, o pecado, o orgulho, não é? O pecado e vendido de uma maneira orgulhosa, aqueles que se orgulham de estar em pecado. Não podemos silenciar. Pela mesma razão que não silenciou São João Batista, por ardor, por zelo pela salvação das almas, por zelo pela alma de Herodes, na tentativa de salvá-lo, João foi lá e colocou a mão na ferida. Ele disse: não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Assim comenta São Jerônimo. João disse a Herodes que não era lícito, enquanto vivesse o seu irmão, tomar por esposa a sua mulher. João preferiu se colocar sem risco com o rei a esquecer, por causa da adulação, os preceitos de Deus. Outro dia eu partilhava uma pregação. Quando nós olhamos as gerações que nos antecederam, nós percebemos um movimento de fechamento à vida. Meus avós que tiveram 14 filhos, meus pais que por sua vez tiveram 3 filhos, uma das minhas irmãs que por sua vez teve um único filho. E nós olhamos para isso e precisamos refletir e dizer o que aconteceu. Porque a palavra de Deus não mudou. A palavra de Deus continua dizendo a mim e a você que os filhos são a bênção do Senhor, o fruto das entranhas sua dádiva. Feliz aquele pai que com tais flechas consegue abastecer a sua aljava, não será envergonhado a enfrentar seus inimigos junto às portas da cidade. É assim que reza o Salmo: os filhos são a bênção do Senhor. E o que nós percebemos ali? Uma revolução sexual, os anticoncepcionais que surgem, a inserção da mulher no mercado de trabalho. Precisamos refletir, precisamos meditar. As circunstâncias nos obrigou a isso, irmã Maria Raquel. Até quando nós estaremos ao sabor das circunstâncias? Até quando nós vamos ficar ajustando a palavra de Deus às circunstâncias que nós estamos vivendo? E quando nós vamos ter a coragem de, assim como João Batista, adequar as circunstâncias à palavra de Deus? Precisamos mais do que nunca sermos então homens e mulheres que testemunham a verdade do Evangelho. E o que nós estamos vendo é que os cristãos estão tendo uma dificuldade extrema de lidar com a pressão que o mundo está fazendo, inclusive, sobretudo, na igreja. A pressão que o mundo moderno está fazendo sobre nós, as nossas vidas, e acabamos deixando que as nossas vidas sejam ditadas, que os nossos comportamentos sejam moldados de acordo com o pensamento de alguns. De acordo com o pensamento daqueles que hoje se encontram no poder. E por isso usam da educação, da cultura,
das mídias sociais para manipular o meu e o seu pensamento e logo o nosso comportamento, para dizer aquilo que eu e você nós podemos ou não podemos falar. Acontece que os santos de Deus não se calam. A vida dos santos de Deus são um verdadeiro grito neste mundo. Sim, somos uma censura para este mundo. E que continuemos a ser uma censura, sim, para dizer vocês estão no caminho errado. E para também reconhecer na nossa vida quando nós estamos no caminho errado. Porque aquilo que plantarmos é aquilo que nós vamos colher. Primeiro, a viver a palavra precisa ser eu e você. Precisamos ser os primeiros a viver essa palavra. Como São Francisco vai dizer, não é? Pregue com a vida, se for preciso, use a palavra. Precisamos viver a palavra. Precisamos confiar nessa palavra. Outro dia, na pregação, em São José dos Campos, eu trouxe aquele episódio que se dá no livro de Macabeus, 1 Macabeus, capítulo 7, o martírio daquela mãe e daqueles 7 jovens. Por amor à lei de Deus, por amor aos mandamentos do Senhor, se recusam a comer a carne sacrificada aos ídolos. E como é bela essa narrativa. Diante da palavra de Deus, diante do testemunho de tantos homens e mulheres, a nossa igreja é regada pelo sangue dos mártires. Nunca foi fácil viver a fé. Quando pegamos os primeiros anos do cristianismo, vemos quanta perseguição. Mas hoje vemos que essa perseguição cresceu ainda mais. Quantos mártires produzidos no século XX? Quantos mártires produzidos no século XXI? A nossa igreja é regada pelo sangue dos mártires. Ou temos ou não temos fé. Ou somos cristãos de nome de fato ou não somos cristãos. Estamos fantasiados, estamos carregando uma cruz de enfeite, não é? Não. Mais do que nunca, nós somos chamados a brilhar como astros no meio desse universo escuro. Quanto mais intensa a escuridão, mais a luz que há dentro de você, que é o próprio Cristo ressuscitado, brilhará com intensidade e o mundo carece desta luz. Quiseram extinguir essa luz, mas não puderam e jamais poderão. Essa luz não se apaga, a menos que nos decidamos pelo pecado. Acontece que aquilo que plantarmos é aquilo que colheremos. Ainda que demore, uma hora o juiz apitará, né? Uma hora o juiz anunciará que o jogo acabou, que o tempo acabou. E como nos apresentaremos diante do Senhor? Porque seremos recompensados de acordo com as nossas obras. Aquilo que hoje, como hoje decidimos, como hoje vivemos, é então como viveremos eternamente. Porque o céu e o inferno começa já aqui. O céu não é aqui. Mas essa escolha, céu e inferno, dessa eternidade feliz ou infeliz, ela começa agora. Santa Teresinha diz, a morte é esse fechar e abrir de olhos diante da eternidade. A maneira como vivemos é exatamente a escolha que fazemos para a nossa eternidade. Por isso é o tempo da conversão. E não esperemos, por causa disso, aplausos, reconhecimento do mundo. Não, muito pelo contrário. A perseguição é um sinal de que estamos no caminho certo. Aqueles que aplaudiram o Senhor quando ele entrava em Jerusalém, foi aqueles mesmos que dias depois gritavam, crucificam. Farão isso conosco. Farão isso conosco. E para muitos esse tempo já chegou. E precisamos nos manter firmes, na certeza de que não calarão a nossa voz. Essa luz que nós portamos, ela brilhará eternamente. Sempre que perseguiram, mataram os cristãos, a voz deles gritaram com ainda mais força. A vida deles foi um grito para esta humanidade desorientada, desgraçada. Que São João Batista nos inspire, que não tenhamos medo.
Deus combate em nosso favor e a vitória daqueles que caminham com o Senhor é certa. Somos felizes já aqui e seremos felizes eternamente. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 14, versículos do 1 ao 12. Naquele tempo, a fama de Jesus chegou aos ouvidos do governador Herodes. Ele disse a seus servidores: é João Batista, que ressuscitou dos mortos, e por isso os poderes miraculosos atuam nele. De fato, Herodes tinha mandado prender João, amarrá-lo e colocá-lo na prisão por causa de Herodíades, a mulher de seu irmão Filipe. Pois João tinha dito a Herodes: não te é permitido tê-la como esposa. Herodes queria matar João, mas tinha medo do povo que o considerava como profeta. Por ocasião do aniversário de Herodes, a filha de Herodíades dançou diante de todos e agradou tanto a Herodes que ele prometeu com juramento dar a ela tudo o que pedisse. Instigada pela mãe, ela disse: dai-me aqui num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou triste, mas por causa do juramento diante dos convidados, ordenou que atendessem o pedido dela e mandou cortar a cabeça de João no cárcere. Depois a cabeça foi trazida num prato, entregue à moça, e esta a levou para a sua mãe. Os discípulos de João foram buscar o corpo e o enterraram. Depois foram contar tudo a Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. E muitos podem pensar e dizer: mas que coragem falar, não é? Tais e tais coisas, que coragem proclamar a verdade num tempo tão difícil, de tanta perseguição. Mas precisamos ter em mente diante de quem, né? A quem nós prestaremos contas. Não é diante de um tribunal humano. Porque o Senhor diz: não temam aqueles que podem que podem matar os vossos corpos. Não é esses que vós deveis temer. Mas compareceremos diante do tribunal do Senhor, compareceremos diante daquele que é o justo juiz, o Senhor do céu e da terra, e é esse que nós devemos temer, é diante dele que nós prestaremos conta. E o Senhor diz: temais antes aquele que pode lançar a vossa alma na geena. Então é esse o Senhor do céu e da terra. É diante dele que compareceremos e prestaremos conta, e só a ele devemos temer. Quando denunciamos o pecado, quando proclamamos a verdade, é exatamente porque temos consciência disso. Eu prestarei conta diante do meu Deus. Não se opor ao erro é aprová-lo. Não defender a verdade é negá-la, de São Tomás de Aquino. Por isso é meu e seu dever, sim, apontar o erro, sim, defender a verdade, a todo custo. Que essa palavra hoje nos conduz a uma decisão por Cristo, a romper com o pecado, a não sermos omissos diante do erro, a nos posicionarmos, defendermos a nossa fé que tem sido tão agredida. Exigem de nós respeito para com tudo e para com todos, mas não respeitam minimamente a nossa fé. Querem nos proibir de viver a nossa fé. Nos acusam de intolerantes, quando na verdade são intolerantes para conosco. Por isso, peçamos ao Senhor a graça de anunciarmos a palavra. Anunciarmos a palavra. O nosso Deus, que se fez carne, é também Ele perseguido e crucificado. Seguiremos o caminho do Cristo, esposo. Nós, a Igreja, mas a certeza de que com Ele ressuscitaremos. Eu não temerei nenhum mal, porque eu sei que a minha vida está onde sempre esteve, em Tuas mãos. Pela força da oração, pela força do sacrifício, protejamos as nossas famílias.
Na próxima terça-feira, às 4 horas, no Rosário da Madrugada, iniciarei com você o poderoso cerco de Jericó por nossas famílias, por nosso Brasil, pela igreja. Eu espero que você não fique dormindo, porque os dias são maus. Venha batalhar conosco. Seremos uma multidão na presença do Senhor, uma multidão que acordará na madrugada e cremos que pela força da oração e do sacrifício, muralhas cairão. E quantas muralhas têm se erguido? De maneira particular, a terrível muralha, a terrível maldição que é o pecado. Lutemos juntos por nossas famílias, pela conversão dos nossos filhos. Peçamos ao Senhor a graça de sermos fiéis até o fim. Porque não importa apenas começar bem, é preciso terminar bem. Como São Paulo vai dizer, não é? Completei, terminei a minha carreira, guardei a fé. E é isso que importa. Recomendemo-nos à Santíssima Virgem Maria na certeza do seu auxílio, na certeza do seu socorro. Pelo poder que lhe concedeu Deus Pai, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pela sabedoria que lhe concedeu o Deus Filho, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pelo amor que lhe concedeu Deus Espírito Santo, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe.